não consegue. Eu vou lembrar quem vocês são. Vocês são de um partido que exaltam Lenin, que exaltam Stalin, que exaltam... Peraí, a esquerda é a mesma aquela que exalta Che Guevara, que matou e fuzilou homossexuais. E quem disse isso foi o próprio Fidel Castro em uma entrevista na Folha de São Paulo. Na verdade, foi o deputado Glauber Braga que abordou o senhor Gabriel Costenaro e que, inclusive, outros parlamentares e assessores do deputado Glauber Braga tentaram segurá-lo e impedir que ele continuasse com a agressão. Sejam bem-vindos ao Falcão Política. Já se inscreve, compartilha e deixa o like para trazermos mais vídeos. Se você acha que política é chata, então você claramente não assistiu a essa reunião do Conselho de Ética, porque meu amigo Kim e Nicolas simplesmente incineraram a esquerda em plena sessão. Teve gritaria, teve exposed, teve questão de ordem que virou questão de desordem, e no meio de tudo isso, um tentando pedir decoro gritando mais que o outro. Resumo da obra: parecia debate, ringue, podcast, stand-up e novela mexicana tudo junto, só que pago com o nosso imposto. Brasil rancado. Segura essa que você vai ver como é que funciona o UFC da política brasileira. Pede a cassação de um deputado mínima e a hora vai fazer uma questão às 5h30. Vamos ouvir o deputado Glauber. Ele foi inquirido várias vezes. Não pode, peço para reiniciar o tempo do deputado Glauber, por favor. Não pode, presidente. Ele Eu vou reiniciar o tempo do deputado Glauber e vai começar a contar. Perfeito. Com a palavra, deputado Glauber. A gente está há 6 horas aqui colocando argumentos para o relator. O tempo está transcorrendo já. Por favor. O silêncio vai ajudá-lo a repensar, Ótimo. a reconsiderar. Obrigado. Eu agradeço, Paulo, agradeço. Aquilo que o homem plantará, isso também ceifará. Deixa eu só entender aqui. A mesma esquerda que caçou um deputado aqui nessa casa por opiniões, está defendendo agora a não cassação de um deputado por dar chutes em outra pessoa. Mesmo que tenha sido por provocação, caiu na pilha política. Até se fosse para defender honra, eu confesso que eu estaria contra. Agora, cair em pilha política é uma coisa que eu não tenho dúvidas que se fosse comigo, se fosse não, né? Já aconteceu com um dos nossos, porque Daniel Silveira não somente foi cassado, como foi preso, e vocês comemoraram a cassação de um deputado por opiniões. Estavam querendo me caçar porque eu botei uma peruca, mas se eu tivesse dado um bicudo em alguém. Você foi que precedente é esse? Que precedente é esse? Que precedente é esse? Faça silêncio, por favor. Que precedente é esse de que pode se resolver desavença política na porrada? Pode? Então, deixe isso claro então para todo mundo. Há um erro sim nesse Conselho de Ética. Há um erro. Porque o Quaquá, coincidentemente também da esquerda do PT, deu um tapa na cara em outro deputado dentro do plenário e nada aconteceu. Ele também deveria ter sido cassado. Ou seja, há um precedente de que pode resolver na base da porrada. Agora, que santinhos, né? Quando estão numa posição desfavorável, viram santinhos. Deixa eu lembrar quem vocês são. Vocês fazem parte de um partido da Foice Martelo que matou cristãos. Vocês fazem parte de um partido que recebeu Nicolás Maduro, ditador. Silêncio, por favor. Pode gritar, não tem problema. Pode gritar, só garante meu tempo. Senhor presidente. É difícil ouvir a verdade mesmo. Tome o tempo do deputado. Senhor presidente, não tenho medo de enfrentar vocês, falar a verdade, essa é a verdade. Comunista não merece nenhum pingo de pacificação com vocês, sabe por quê? Nazista muito menos. Nazista merece. Não consegue ouvir. Vamos ouvir o deputado. O plenário não pode se manifestar. Então, deputado, vamos ouvir o deputado Nicolas, por favor. Não consegue, né? É impressionante, não consegue. Eu vou lembrar quem vocês são. Vocês são de um partido que exaltam Lenin, que exaltam Stalin, que exaltam... Peraí, senhor presidente. Por gentileza, eu peço à plateia, por gentileza, que não interfira no... Obrigado, fala do vocês estão só reforçando o que eu estou dizendo. Vocês literalmente são aqueles
que defendem Stalin, que matou milhões de pessoas na União Soviética. Comunista é aquele que passa... Que derrotou os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Por isso que você não gosta de comunista. É isso aí. Pega a história do É isso aí. Eu sei que ouvir é difícil. Vocês não têm esse costume de Questão ouvir. de ordem, senhor presidente. É isso aí. Tá lá fazendo Senhor presidente, Questão de ordem, senhor presidente. Artigo 17. Questão de ordem. eles não conseguem, Deputado eles não Nicolas, conseguem vamos ouvir ouvir a de palavra do baixo, não tem deputado problema. Nicolas, por favor. Provem ao povo brasileiro. Eu fiquei calado enquanto todo mundo tá falando. Provem o meu ponto. Provem o meu ponto. Muito obrigado, senhores. O primeiro ponto é o seguinte, é que, mais uma vez, vou retomar quem vocês são. Vocês são aqueles que colocam e tiram uma foto com a mão junto com Cesare Battisti, que matou várias pessoas, 4, e tomou a... É verdade, né? Cesare Battisti é um coitadinho. Cesare Battisti é um coitadinho, verdade. Dou continuidade. A esquerda é a mesma que defende... de torturador. A esquerda é a mesma que defende Hugo Chávez. É a mesma. Eu vou falar bem baixinho pra vocês me escutarem bem alto. Pessoal, não vão dar palco É a não. Não mesma- vão dar palco não, pessoal. Deixa É a o cara mesma- falar. Deixa ele, não dá palco pra esse cara não. Não precisa me dar palco a mim. Senhor presidente, continuando. É difícil lembrar para a esquerda quem eles são. É difícil lembrar para ele quem eles são, mas vai escutando, tem mais 7 minutos aí. Vocês são resilientes, aguentem. A esquerda é a mesma aquela que exalta Che Guevara, que matou e fuzilou homossexuais. E quem disse isso foi o próprio Fidel Castro em uma entrevista na Folha de São Paulo. Pesquisa e depois me conta. A esquerda é a mesmíssima que apoiou a ditadura de Nicolás Maduro e recebeu eles aqui com tapete vermelho e que passa tanque de guerra em cima de pessoas. Ou seja, é difícil lembrar quem vocês são. Tudo que vocês podem acusar de mim, absolutamente factoides. Agora, eu tenho de fato que acusar vocês e lembrar quem vocês são. Ou seja, Você vai estudar história. nesse momento aqui agora, senhor presidente, é um ótimo momento de mostrar que a esquerda, se possível, ela teria sim, na época do regime militar, colocado e feito uma ditadura aqui do proletariado, como Fernando Gabeira disse. A própria esquerda disse isso. Eles estão chamando aqui eu de fascista. Duvido saber escrever fascismo. Não sabem. Principalmente porque vocês mesmos próprios... Ô, Sam, você não aguenta 5 minutos de debate. Fica na sua aí. Continuando, sei, obrigado. Obrigado, muito obrigado. Você nem sei seu nome. Segundo, eu nem sei quem você é. Eu nem sei quem você é. Que você se Senhor presidente, eu não consigo falar, senhor presidente. Eu não consigo. Não para de... Vou encerrar a votação, deputado. Vai continuar? Senhor, eu preciso, quero continuar, quero que meu tempo seja garantido. Tem mais 5 minutos e meio, segura aí um pouquinho aí. Achei digno a posição do Glauber de fazer a greve de fome. Tá dando exemplo do que é o comunismo, parabéns. Silêncio, por favor. Não deixa só a população de esquerda passar fome, mas ele também. E outra, o precedente daqui que está sendo dado um fim é de... Não vem me falar que tá abrindo um precedente para poder caçar alguém de direita. Vocês querem caçar alguém de direita por conta de palavras, assim como foi o Daniel Silveira. A gente tá caçando aqui alguém por conta das suas atitudes. E mais uma vez, se fosse eu... amigos, esse plenário tava como, Zuco? Tava pedindo era cassação, prisão. Como assim? O Chupetinha, o Chupetinha deu um chute em alguém, tem que ser caçado, Chupetinha. Não seria isso que vocês falariam? Ou seja, deixem de ser hipócritas. O que está no coração de cada um de vocês é exatamente isso. Se fosse alguém de direita, vocês estariam pedindo a cassação. Ou seja, pega um óleo de peroba, passa na cara, toma umas pílulas de vergonha na cara. Gentileza, eu peço silêncio, senão vou ter que retirar mais uma vez todo mundo. Eles não aguentam ouvir, senhor presidente, é inacreditável. Deputado Nicolas. Já que eu sou... Não, senhor presidente, vou continuar. Senhor presidente, vou finalizar meus 4 minutos, é regimental, e eles têm que ouvir.
A gente escuta todo mundo, isso aqui mais uma vez. Obrigado por mostrar que eu estou certo, que a direita está certa. Aqui nós temos pessoas que comemoraram a prisão de Daniel Silveira. Aqui tem pessoas que, mais uma vez, colocaram no poder um cara que apoiou e apoia a ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua. Vocês precisam assumir aquilo que vocês defendem. Porque eu assumo aquilo que eu defendo agora. Vocês não defendem e não assumem o BO daquilo que vocês defendem. Quer exaltar foice e martelo? Tudo bem. Vocês então coloquem na conta de vocês as mortes. Eu preciso lembrar isso, porque o comunista é inacreditável. Na hora que ele está desfavorecido, ele vira um anjinho, amigos. Olha só, falando baixo, pedindo piedade, aí não volta para caçar não. Se fosse a gente, amigos, como vocês tratariam? Ou seja, vocês estão sendo hipócritas. Respeito nada. Quem mais se respeita aqui nessa casa são vocês. Inclusive um deputado. Inclusive, tem mais 3 minutos, segura aí. Inclusive, tem mais um deputado aqui que falou comigo e o deputado falou comigo e aí dizem mais um do orçamento enfim, secreto falando. Tem que averiguar com ele, mas eu confio nele. De que o próprio Glauber já xingou a mãe desse deputado. O próprio Glauber. E aí eu cedo talvez meu tempo aqui pro deputado, que é o deputado Marco Feliciano. De muita credibilidade, realmente. Vocês são os mesmos que querem colocar na cadeia, soltar o Lula, né? Mas querem colocar na cadeia e pedem proporcionalidade aqui agora nas penas, mas não tem proporcionalidade, senhor presidente, quando se trata de uma pessoa que não quebrou nada e estava lá no dia 8 e com um batom escreveu algo. A verdade, né? Tô finalizando, senhor presidente, mais 2 minutos eu encerro. Obrigado. Dar um golpe de Estado, Tadico, eu vou encerrar a votação. Não, senhor presidente, 2 minutos, é regimental, senhor presidente, vai acabar rapidinho. Vocês ele defendem... presidente. Tá acabando a tortura. Tá acabando a tortura. Silêncio. Vocês... Pode deixar soltar, precisa falar meu tempo, senhor presidente. Ele se autodeclarou torturador, Vocês defendem José Dirceu, que foi o mentor do maior escândalo de corrupção no nosso país. Vocês defendem um partido que é responsável por quebrar nossas estatais, por destruir moralmente aqui esse país. Ou seja, vocês não aguentam ouvir a verdade. Essa é a verdade, ou seja, querem pedir proporcionalidade agora para poder caçar uma pessoa que, como eu disse, aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Se agora está com dificuldade para obter votos, é porque ele plantou animosidade, plantou desrespeito com o presidente da casa, plantou antidemocracia aqui nessa casa. Então é o seguinte, lembrem-se desse dia, porque eu não tenho dúvida, senhor presidente, e está acabando, tem mais 1 minutinho e meio, vocês escutem, de que vai ter um processo aqui, possivelmente alguém de direita, que eu sei como é que é o sistema, e vocês vão pedir a cassação pelas palavras dele. Ou seja, quem mais está pedindo proporcionalidade são aqueles que menos têm senso de proporcionalidade. Eu sei que é muito difícil vocês ouvirem verdades, falar sobre quem vocês são, e eu de forma alguma irei deixar de falar aqui para todo o Brasil. Vocês ficam nervosinhos, vocês não sabem mexer com rede social, contrata Sidônio, bota milhões, tem invejinha, mas a questão é a seguinte, vocês não conseguem. A Érica até tentou, mas foi tadinha, só fica na tentativa. A grande questão é, o Brasil vai ver esse vídeo e vai saber quem vocês são. Comunista não merece o apaziguamento. Comunista é genocida. Comunista defende a morte de seus opositores. Comunista não tem pacificação com cristãos. Já perseguiram e mataram diversos, seja na Polônia, seja na Ucrânia, seja na União Soviética, seja em Pupô, lá em Camboja, seja aqui perto de nós, ou seja, isso que vocês são. Muito obrigado por me dar essa oportunidade e fiquem em paz. Senhor presidente Leir Lomanto, senhor relator, deputado Paulo Magalhães, quero colocar aqui primeiro, elogiar o trabalho do relator em de fato trazer ordem para essa casa, em de fato trazer um exemplo de postura de parlamentares que devem ter
dentro dessa casa, né? O decoro parlamentar, infelizmente, é uma coisa que parece que está fora de moda, né? Agressões físicas, né, entre parlamentares, agressões de parlamentares em relação a outras pessoas têm acontecido sem que nenhuma sanção, sem que nenhuma punição seja aplicada. Eu acho que esse caso é emblemático, né, que o deputado Glauber Braga agride primeiro, né, mentindo, dizendo que no dia tinha sido provocado, que no dia tinha sido abordado, quando as próprias imagens, e eu vejo aqui parlamentares que não viram essas imagens que foram enviadas pelo Departamento da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, as próprias gravações demonstram que na verdade foi o contrário. Na verdade foi o deputado Glauber Braga que abordou o senhor Gabriel Costenaro e que inclusive outros parlamentares e assessores do deputado Glauber Braga tentaram segurá-lo e impedir que ele continuasse com a agressão. Ele, descontrolado, partiu para cima, efetivou a agressão e ainda se orgulha disso e traz os seus pares para dizer que outros parlamentares do PSOL e do PT para dizer que fariam até pior na situação do Glauber Braga, mas mais uma vez todos eles repetindo a mentira dita aqui, facilmente verificável nos autos do processo, de que o deputado Glauber que teria sido o abordado, né, e não o contrário. E para além disso, né, quando eu no dia fui, né, ao DEPOL para saber o que estava acontecendo, para entender a situação da agressão, fui eu mesmo, né, o deputado Glauber Braga ficou mais uma vez descontrolado ao me ver no DEPOL, passou a fazer acusações contra mim, passou a me chamar de defensor do nazismo, coisa que alguns dos seus colegas, inclusive o deputado Ivan, que está aqui, já foi condenado na justiça com trânsito em julgado, inclusive já depositou a indenização na minha conta, assim como outros que fizeram exatamente a mesma acusação. Então, não apenas a responsabilização com a cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos durante 8 anos, mas também a responsabilização criminal e civil na justiça, não tenho a menor dúvida de que o senhor deputado Glauber Braga vai responder por todos esses atos, né? Então, eu acho muito curioso ver aqui neste Conselho de Ética, né, parlamentares de esquerda falando sobre a desproporção, quando na realidade, não muito tempo, nós tivemos aqui neste Conselho relatado por parlamentares de esquerda, né, um caso de desvio de dinheiro público em que, né, justamente pelo relator ser de esquerda e pelo próprio acusado ser de esquerda, acusado que posteriormente admitiu ter desviado dinheiro público, pelo seu alinhamento ideológico, escolheram, né, absolver, escolheram salvar um parlamentar da cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos. Então, eu quero, presidente, reforçar, né, o posicionamento aqui do partido União Brasil de votar pela cassação do deputado Glauber Braga. Acho que dentro deste Conselho de Ética já ficou muito claro pelo próprio requerimento de retirada de pauta que há um entendimento amplo nessa casa de que posturas como a do deputado Glauber são absolutamente inaceitáveis. Salvo engano, o placar foi de 14-5. Placar semelhante deve ser o do mérito, a da cassação do parlamentar, que deve ser encaminhada ao plenário da Câmara dos Deputados, e espero que isso sirva de lição para qualquer outro parlamentar que faça acusação infundada contra outro, que parta para agressão contra outro parlamentar ou contra um cidadão qualquer que esteja dentro da Câmara dos Deputados, e que também haja um mínimo de decência, um mínimo de decoro de comportamento dos parlamentares a partir de uma posição firme e correta desse Conselho de Ética. O deputado Glauber Braga, não satisfeito com todos os atos que cometeu no dia, né, do evento, dentro desse Conselho de Ética, tentou desmoralizar o Conselho, tentou transformar isso aqui num grande palanque eleitoral para si próprio, né, chamando como testemunha dele, por exemplo, Felipe Neto, que não tem absolutamente nada a ver com os fatos que ocorreram, né, no dia, simplesmente para tentar levantar o seu capital eleitoral ou do seu grupo, trazendo o Felipe Neto aqui para ficar falando mal de parlamentares de direita ou contra aqueles que representaram o deputado Glauber no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, sem que ele tivesse absolutamente nenhuma ligação com os fatos que foram colocados. Assim como outras testemunhas também que foram levantadas,
né, justamente para me atacar, para atacar o Movimento Brasil Livre, para atacar os parlamentares que estão defendendo, sim, que o deputado Glauber Braga seja cassado e fique 8 anos banido da vida pública, como acredito que não só esse Conselho vai aprovar, mas também o plenário da Câmara dos Deputados. Né? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal negou, né, o recurso do deputado Glauber em relação à oitiva de testemunhas desse Conselho de Ética. Então, por mais que haja ameaças aqui em relação à judicialização do processo, esse Conselho teve uma postura absolutamente irretocável, com a condução da presidência do deputado Leuri, com a relatoria do deputado Paulo Magalhães. Não, obviamente, né, o PSOL vai questionar na justiça, como questiona, aliás, todas as votações em projetos de lei em que eles são derrotados nessa casa, por não terem voto popular para construir uma maioria e para, de fato, representar a população em apresentar e aprovar políticas públicas, recorrem ao Supremo Tribunal Federal para argumentar que tudo aquilo que eles discordam é inconstitucional e por isso o Supremo deveria legislar no sentido que eles queriam, mas no final das contas não tenho dúvida de que a Justiça vai reconhecer, toda a correção desse processo, todos os direitos de contraditório e ampla defesa que foram exercidos pelo deputado Glauber, que me pareceu estar mais preocupado em atacar os seus adversários políticos do que de fato rebater todas as acusações que foram feitas contra ele, que foram amplamente comprovadas pelos autos do processo, que infelizmente eu vejo aqui parlamentares de esquerda saindo em defesa do deputado Glauber, sem não ter tirado ali 20 minutos para ler as 16 páginas do voto do deputado Paulo Magalhães. Obrigado, presidente. Esse não é um momento banal. O fato... Pois não, estou à disposição. O fato de até 5h30 não ter sido iniciada a ordem do dia no plenário dá o indicativo objetivo de que já existe um acordo para que a deliberação que vai acontecer aqui ocorra antes de iniciada a ordem do dia. Eu quero fazer um profundo agradecimento, profundo. Não tenho palavras para agradecer a todas as pessoas que se deslocaram, as pessoas que estão mandando as suas mensagens de solidariedade das mais variadas regiões. Quero agradecer ao conjunto dos parlamentares que fizeram aqui uma defesa do mandato no Conselho de Ética que eu não teria a capacidade de fazê-lo. Então, meu profundo agradecimento a vocês de coração, a cada um e a cada uma. Eu sou militante desde os meus 18 anos de idade, pelo menos. Mais de 20. Estou com 42. A decisão que eu vou adotar aqui agora, ela é de minha inteira responsabilidade. Não foi dividida com absolutamente ninguém. Porque se eu tivesse dividido com qualquer outra pessoa, tentariam e conseguiriam me dissuadir e me remover dessa decisão. Inclusive, o faço com a firmeza e com a tranquilidade de que é o que tem que ser feito nesse momento. Eu resisti, inclusive, intimamente, a fazê-lo a partir do momento em que penso, em que reflito sobre o meu filho. E evidentemente que se Sâmia soubesse aquilo que eu vou fazer agora, ela tentaria me demover para que eu não o fizesse. Então essa responsabilidade é inteiramente minha. E só minha. Insensibilidade, estupidez. É de minha responsabilidade. É de minha responsabilidade. Eu tomei a decisão inconciliável, irrefutável, de que eu não vou ser... Fique tranquila. De que eu não vou ser... Fique tranquila. De que eu não vou ser derrotado. Fiquem tranquilos. De que eu não vou ser derrotado por Arthur Lira. Eu não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Eu não vou ser derrotado pelo sócio minoritário dessa história, que foi o MBL. Quem imaginava que hoje eu utilizaria esse espaço de tempo para adjetivar A ou B no microfone, está enganado. Eu não farei. E utilizarei muito menos do que o tempo que tenho à disposição. Eu
sei o que está em jogo aqui nesse momento, sei que não tem uma relação direta, exclusivamente com o mandato. O que se faz agora contra mim, contra o mandato, vai ter uma repercussão sobre o conjunto de outras forças políticas. Para quem imagina ou imaginou que eu utilizaria esse tempo para qualquer tipo de renúncia, não o farei. Não é isso que eu farei. Mas tomei sim a decisão de utilizar a tática mais radical do ponto de vista político que um militante pode fazê-lo. Eu hoje tomo a decisão e que o nosso advogado Dr. Maimone utilize todo o prazo que nós temos para fazer o recurso à CCJ, para tocar os recursos que forem necessários. Mas eu já estou entendendo o que está acontecendo e os desdobramentos disso. Eu estou tomando a decisão de que eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional, até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Peço de votação na qualidade de presidente do Conselho de Ética, proclamo o resultado. Peço abrir a votação. Que ódio, que ódio. Abre a votação! Sim, 13 votos favoráveis ao parecer do relator, 5 votos contrários ao parecer do relator, 0 abstenção. 13 votos é sacanagem. Declara aprovado o parecer do relator, deputado Paulo Magalhães, no qual recomenda a perda do mandato do deputado Glauber Braga, do Partido Pessoal no Rio de Janeiro.